Em eras passadas, nosso mundo era irreconhecível comparado ao atual. As pessoas haviam esquecido a gentileza e bondade, preferindo o egoísmo e mesquinhez, transformando tudo em um ambiente sombrio e melancólico. O Criador, observando do alto, entristeceu-se profundamente com a situação. Porém, entre todos, existia um homem diferente chamado Noé. Ele não seguia os caminhos dos outros. Era bondoso, zelava por sua família e sempre buscava fazer o correto, graças à sua fé. Certo dia, o Criador comunicou-se com Noé, revelando-lhe seu plano de purificar o mundo com uma grande inundação. Porém, reconhecendo a virtude de Noé, desejava protegê-lo junto com sua família. Confiou-lhe então uma missão especial: construir uma embarcação gigantesca, a Arca. Esta não seria uma embarcação comum. Precisaria ser suficientemente espaçosa para abrigar a família de Noé e um casal de cada espécie animal. Noé iniciou o trabalho, enquanto as pessoas ao redor zombavam dele, considerando-o insensato. Mas Noé não se abalou, confiou. O Criador prosseguiu na construção, tábua por tábua. Após a conclusão da arca, algo extraordinário ocorreu. Os animais começaram a chegar em pares. Felinos, paquidermes, girafas e até minúsculos insetos formaram filas para embarcar exatamente conforme previsto. 2 de cada espécie animal existente. Noé e seus familiares auxiliaram-nos a encontrar seus lugares, assegurando o conforto de todos. Era um espetáculo magnífico. Todas as criaturas convivendo harmoniosamente. Então, o firmamento escureceu e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. A precipitação foi incessante, como jamais visto antes. A água despencou dos céus por 40 dias e 40 noites. Enquanto chovia e as águas subiam, cidades inteiras e seus habitantes desapareciam sob as ondas, sem deixar vestígios. Dentro da arca, Noé, sua família e todos os animais permaneciam seguros e abrigados. Ouviam a tempestade, mas aguardavam unidos pelo momento de sair novamente. Finalmente, a chuva cessou, porém, a terra continuava submersa. Noé precisava verificar se era seguro abandonar a arca. Enviou primeiro um corvo, que retornou sem encontrar local para pousar. Depois enviou uma pomba, que também voltou. Noé esperou mais um pouco e enviou novamente a pomba, que desta vez trouxe uma folha de oliveira, indicando que as águas estavam recuando e a vida renascia. Logo a arca ancorou no cume de uma montanha. A terra finalmente estava suficientemente seca para abandonarem seu abrigo de madeira. Noé, acompanhado de sua família e todos os animais, abriu a porta da arca e pisou no solo úmido e lamacento. Esticaram as pernas e respiraram profundamente o ar puro. O mundo parecia renovado, como uma página em branco esperando ser preenchida com novas histórias. As flores desabrochavam e as árvores cresciam altas e verdejantes novamente. Enquanto Noé e sua família contemplavam a terra renovada, o Criador falou novamente com Noé, fazendo uma promessa especial. Jamais enviaria outro dilúvio para cobrir toda a terra. Como símbolo desta aliança, colocou um arco-íris no céu, vibrante e colorido, lembrança do amor divino por todas as criaturas vivas. Na Escritura Sagrada, existiam 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, repletas de pessoas que faziam escolhas terríveis e desobedeciam a todos, inclusive ao Criador. Ele observou a situação e entristeceu-se profundamente, decidindo que não poderia permitir que continuasse. Porém, havia um homem íntegro chamado Ló, que residia em Sodoma com sua família. O Criador não desejava prejudicá-lo, pois Ló sempre procurava agir corretamente. Então, enviou 2 mensageiros disfarçados de viajantes para Sodoma. Eles dirigiram-se à casa de Ló, que os avistou e convidou. Sendo hospitaleiro e gentil, inicialmente não percebeu que eram mensageiros divinos, mas queria garantir sua segurança na cidade. Contudo, os habitantes de Sodoma notaram os forasteiros e quiseram agredi-los. Cercaram a residência de Ló exigindo que entregasse os visitantes. Ló tentou protegê-los, demonstrando sua integridade.
os mensageiros revelaram que ele precisava abandonar a cidade com sua família, pois seria destruída por sua perversidade. Alertaram Ló para levar sua esposa e suas 2 filhas, advertindo-os para não olharem para trás durante a fuga. O Criador faria chover fogo e enxofre dos céus para purificar a terra de toda a maldade. Assim, Ló e sua família escaparam durante a madrugada. Correram velozmente, distanciando-se de Sodoma e Gomorra. Atrás deles, o céu iluminou-se quando o fogo desceu, consumindo tudo naquelas cidades até os alicerces. Era como uma gigantesca tempestade ígnea eliminando todas as transgressões. A esposa de Ló, entretanto, cometeu um grave erro. Desobedeceu à instrução dos mensageiros e olhou para trás, sendo transformada instantaneamente em uma estátua de sal, permanecendo ali eternamente. Suas filhas prosseguiram em segurança por terem obedecido à advertência, lembrando-se de não olhar para trás. Sobreviveram carregando a lição sobre as consequências das más escolhas e a importância de obedecer às orientações, especialmente quando procedem do Criador. Existia uma imponente metrópole chamada Babilônia, famosa por suas muralhas invencíveis e pelos magníficos jardins suspensos, sendo uma das maiores cidades da antiguidade. Representava o epicentro de tudo que era valioso: riqueza, autoridade e cultura. O soberano babilônico era extremamente orgulhoso, considerando sua cidade invencível e proclamando-a como a mais grandiosa já construída. Os babilônios não se preocupavam mais com justiça ou bondade, preferindo adorar estátuas e outros objetos em vez de honrar o verdadeiro Criador de tudo. Ele tentou alertá-los através de mensageiros sobre a iminência de tempos difíceis, mas ninguém em Babilônia prestou atenção. Sentiam-se completamente protegidos por suas enormes muralhas e tesouros abundantes. O Criador queria demonstrar que nenhum lugar, independentemente de sua força ou riqueza, poderia ignorá-lo impunemente. A advertência concretizou-se durante o reinado de Belsazar, em um suntuoso banquete no Palácio Real. Repentinamente, uma mão surgiu do nada e escreveu uma mensagem enigmática na parede. Ninguém conseguia decifrá-la, nem mesmo os mais sábios do palácio. A rainha, então, lembrou-se de Daniel, um homem prudente que seguia o Criador e possuía o dom de interpretar sonhos e sinais. Daniel examinou a misteriosa inscrição e explicou que era uma mensagem divina, indicando que o rei havia falhado em sua conduta e, consequentemente, Babilônia seria conquistada por outros povos. Conforme Daniel previu, naquela mesma noite ocorreu algo inesperado. O exército persa, comandado pelo rei Ciro, executou um ataque sorrateiro. Habilmente, desviaram o rio que corria sob as muralhas da Babilônia e infiltraram-se na cidade pelo leito seco. Como todos estavam entretidos com as festividades, nem mesmo os portões estavam vigiados. Babilônia foi capturada sem grande resistência. Sua queda aconteceu rapidamente, surpreendendo a todos. Foi o fim da Era Babilônica, transmitindo uma poderosa mensagem: o orgulho excessivo e a desobediência ao Criador conduzem ao desastre. Após o grande dilúvio que purificou a terra, todos os povos falavam o mesmo idioma. Descobriram uma planície deslumbrante em Sinar e decidiram estabelecer-se ali. Imagine todos como vizinhos, compreendendo-se perfeitamente como uma grande família unida. Certo dia, tiveram uma ideia grandiosa. Vamos edificar uma cidade com uma torre que alcance os céus. Será tão alta que tocará as nuvens. Entusiasmados, começaram a construção utilizando tijolos em vez de pedras e betume como argamassa. Todos colaboravam, passando tijolos e misturando o material, sonhando com sua torre celeste. Porém, algo inesperado aconteceu. O Criador observou do alto a cidade e a torre elevada. Vejam como trabalham unidos, falando o mesmo idioma. Se conseguem realizar isto, pensarão que podem fazer qualquer coisa, esquecendo que certas coisas são exclusivas do divino. Então, o Criador decidiu intervir. Subitamente, quando alguém solicitava um tijolo, recebia uma pá. Quando pediam mais betume, entregavam-lhes água. Era como se todos começassem a falar enigmas incompreensíveis.
Confusos e frustrados, não conseguiam mais trabalhar juntos. A torre que deveria tocar o céu permaneceu inacabada, pois não podiam mais se entender. As pessoas começaram a se dispersar, formando grupos menores com aqueles que conseguiam se comunicar. Esses grupos espalharam-se por toda a parte, descobrindo novos territórios para habitar. A grande família humana dispersou-se pela terra, cada grupo desenvolvendo seu próprio idioma. Viajaram para regiões inexploradas, cada grupo encontrando novas terras com montanhas, rios e florestas. Construíram novas moradias aplicando seus conhecimentos, mas desta vez respeitando seus limites. O mundo encheu-se de um arco-íris de línguas, cada uma tão bela e complexa quanto as outras. Nesses novos territórios, a vida das pessoas assumiu novas tonalidades e formas. Adotaram vestimentas distintas, compuseram melodias diferentes e narraram histórias diversas sob as estrelas. As crianças cresciam aprendendo a dizer olá e eu te amo em seus idiomas particulares. Aprendiam com a natureza e os animais, celebrando as estações à sua maneira. Afinal, a história da Torre de Babel ensina-nos a importância de reconhecer nossos limites e que o Criador tem desígnios que talvez não compreendamos. O Criador nos fez diversos, com múltiplos idiomas e modos de vida, tornando o mundo mais interessante. Quando aprendemos a ouvir e compreender uns aos outros, não apenas construímos edifícios, mas amizades que agradam ao Criador. Há muitíssimo tempo, após Moisés libertar os israelitas do Egito e atravessar o Mar Vermelho, eles percorreram o deserto até o Monte Sinai. O Criador os salvara da escravidão e agora desejava entregar-lhes preceitos especiais para viverem, regras que os ajudariam a relacionarem-se bem entre si e manterem-se próximos dele. Moisés escalou sozinho o imponente Monte Sinai. A montanha estava envolta em densas nuvens com trovões e relâmpagos. Era intimidador, mas Moisés sabia da importância. O próprio Criador falaria com ele. Durante 40 dias e 40 noites, o Criador comunicou a Moisés 10 importantes mandamentos, que ficaram conhecidos como os 10 mandamentos. Não eram regras quaisquer, representavam a orientação divina para que o povo vivesse harmoniosamente e permanecesse fiel. Quando Moisés desceu da montanha, trazia consigo 2 tábuas de pedra. Os mandamentos estavam gravados nestas tábuas para que todos se lembrassem deles. Diziam: "Não terás outros deuses diante de mim", significando que os israelitas deveriam adorar exclusivamente o único Criador verdadeiro. "Não farás para ti imagem esculpida", indicando que o Criador não queria que adorassem estátuas ou imagens como divindades. "Não tomarás o nome do Senhor em vão", ensinando que deveriam pronunciar o nome divino com reverência, não descuidadamente. "Lembra-te do dia de descanso, santificando-o", estabelecendo um dia semanal para descanso e reflexão espiritual. "Honra teu pai e tua mãe", instruindo-os a respeitar e cuidar dos pais. "Não matarás", enfatizando que a vida é preciosa e deve ser protegida. "Não cometerás adultério", orientando que cônjuges devem ser fiéis um ao outro. "Não furtarás", ensinando que apropriar-se do que pertence a outrem é incorreto. "Não dirás falso testemunho contra teu próximo", alertando que mentir sobre outros é prejudicial. "Não cobiçarás", advertindo contra a inveja dos bens alheios. O povo comprometeu-se a seguir estes mandamentos e Moisés ajudou-os a compreender o significado de cada um. Os 10 mandamentos eram um presente para auxiliar os israelitas a discernir entre o certo e o errado, regras para uma vida segura e feliz. Após peregrinar pelo deserto durante 40 anos, os israelitas, liderados por Josué, finalmente adentravam a terra prometida. Porém, um grande obstáculo bloqueava seu caminho: a cidade fortificada de Jericó, com muralhas tão robustas e elevadas que nenhum exército poderia conquistá-la facilmente. O Criador tinha um plano inusitado para a conquista de Jericó. Instruiu Josué para que os guerreiros marchassem ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias.
deveriam ser seguidos por 7 sacerdotes portando trombetas de chifre de carneiro e a Arca da Aliança, um cofre sagrado que simbolizava a presença divina entre eles. No 7º dia, deveriam circundar a cidade 7 vezes. Ao comando de Josué, após a 7ª volta, os sacerdotes tocariam suas trombetas e todo o povo gritaria com toda a força. Josué e os israelitas seguiram exatamente as instruções divinas. Os habitantes de Jericó observavam enquanto os israelitas rodeavam sua cidade diariamente em silêncio, exceto pelo som das trombetas. Estavam confusos e até divertiam-se com a estratégia militar tão incomum. Finalmente, chegou o 7º dia. Os israelitas levantaram-se ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade não uma, mas 7 vezes. A expectativa crescia a cada volta. Quando Josué deu o sinal, os sacerdotes sopraram suas trombetas e o povo bradou com toda a força. Algo extraordinário aconteceu. As muralhas de Jericó desmoronaram. Os israelitas avançaram diretamente para a cidade e a conquistaram, conforme a promessa divina. Há muito tempo, na região onde nasceu o Salvador, governava um rei chamado Herodes. Era conhecido por suas magníficas construções e cidades, mas também por seu temor de perder o poder. Quando o Salvador nasceu em Belém, uma estrela brilhante surgiu no firmamento. Sábios do Oriente avistaram esta estrela e compreenderam que significava o nascimento de um novo rei, o Rei dos Reis. Desejando encontrar e adorar este novo soberano, viajaram até Jerusalém e iniciaram sua busca. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se profundamente. Não queria que ninguém usurpasse seu trono, então convocou todos os principais sacerdotes e indagou onde nasceria o Messias. Informaram-lhe que seria em Belém da Judéia. Herodes secretamente chamou os sábios para descobrir exatamente quando a estrela aparecera. Pediu-lhes que encontrassem a criança e lhe informassem, alegando que também desejava adorá-la. Na verdade, Herodes queria eliminá-la. Os sábios prosseguiram seu caminho, seguindo a estrela até que ela parou sobre um estábulo. Ao encontrarem o Salvador com sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Também lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Porém, quando chegou o momento de retornar a Herodes, foram advertidos em sonho para não fazê-lo. Retornaram então para sua terra por outro caminho. Quando Herodes percebeu que os sábios o haviam enganado, enfureceu-se e ordenou o massacre de todos os meninos de Belém com idade até 2 anos. Este ato terrível demonstrou até onde Herodes iria para proteger seu trono. Contudo, o Criador protegeu o Salvador do plano de Herodes. Um mensageiro apareceu em sonho a José e disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo." José obedeceu prontamente, fugindo para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Palavras finais. Esta jornada através das histórias sagradas nos lembra de verdades eternas que transcendem o tempo. De Noé e sua arca à fuga da Sagrada Família para o Egito, cada narrativa nos ensina sobre fé, obediência e as consequências de nossas escolhas. Vimos como o Criador sempre preserva aqueles que permanecem fiéis em meio à adversidade. Aprendemos que o orgulho desmedido, como o dos construtores da Torre de Babel ou do rei da Babilônia, inevitavelmente leva à queda. Descobrimos que os mandamentos divinos não são meras restrições, mas um caminho para uma vida plena e harmoniosa. Estas histórias milenares continuam relevantes hoje, convidando-nos a refletir sobre nossos próprios caminhos. Que possamos, como Noé, permanecer íntegros mesmo quando o mundo ao redor escolhe outro caminho. Que tenhamos a coragem de Josué para confiar em planos que parecem impossíveis. E que, como José, estejamos atentos à orientação divina, prontos para proteger o que é precioso. Que estas narrativas inspirem não apenas nossa compreensão do passado, mas também nossas escolhas para o futuro, lembrando-nos que somos todos parte de uma história maior que continua a ser escrita através de nossas vidas.